Olá, seja muito bem-vindo ao canal Novos Fatos Curiosos. No vídeo de hoje vamos aprender sobre as epidemias mais mortais da história e suas consequências. Neste vídeo, iremos explorar alguns dos surtos de doenças mais devastadores que a humanidade já enfrentou, desde a peste negra até a pandemia de Covid-19. Você vai aprender sobre como essas epidemias afetaram profundamente a sociedade em que vivemos, alterando comportamentos, abalando estruturas de poder e autoridade e deixando um rastro de destruição em seu caminho. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão mais ampla de como as epidemias mais mortais da história tiveram um impacto duradouro na sociedade e no comportamento humano, levando a mudanças significativas na forma como vemos o mundo. Então, sente-se, relaxe e vamos aprender juntos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Agora vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, você sabia que a peste negra, também conhecida como peste bubônica, foi uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. Ela teve início na China, na década de 1330, e se espalhou pela Ásia, Europa e África, atingindo seu auge na Europa no século XIV. A doença foi causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas em ratos, que se espalharam pelas rotas comerciais entre a Ásia e a Europa. A peste negra foi caracterizada por um rápido início de sintomas, incluindo febre alta, calafrios, dores musculares, fraqueza, dor de cabeça e náuseas. Posteriormente, os pacientes desenvolviam bubões, que são nódulos inchados e dolorosos nas axilas, virilha e pescoço, além de manchas negras na pele, daí o nome peste negra. A doença se espalhou rapidamente pela Europa, matando cerca de 25 milhões de pessoas, ou um terço da população da época, entre 1347 e 1351. As cidades foram particularmente afetadas, já que as pessoas viviam em condições insalubres, e o aumento da mortalidade levou a um colapso nas estruturas sociais e econômicas da época. A peste negra teve um impacto profundo na sociedade medieval, levando a uma mudança no comportamento humano. As pessoas passaram a valorizar mais a vida e a arte, já que a mortalidade era alta e incerta. Além disso, a doença abalou as estruturas de poder e autoridade, já que muitos líderes religiosos e políticos morreram, levando a uma crise de liderança em muitas partes do mundo. A peste negra também teve consequências a longo prazo, incluindo uma diminuição na população europeia, que afetou a economia e a cultura do continente. A doença também contribuiu para o declínio do feudalismo e a ascensão da classe média, já que muitos camponeses que sobreviveram à doença se mudaram para as cidades em busca de trabalho. Hoje em dia, a peste negra é tratada com antibióticos, mas ainda é uma ameaça em algumas partes do mundo. Apesar do avanço da medicina, a história da peste negra continua a nos ensinar sobre a importância da prevenção e da proteção da saúde pública, especialmente em tempos de crise. Em segundo lugar, você sabia que a gripe espanhola foi uma pandemia global de influenza que ocorreu entre 1918 e 1919, durante o final da Primeira Guerra Mundial. Estima-se que a doença tenha infectado um terço da população mundial na época, causando a morte de cerca de 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história. Ao contrário da maioria das epidemias de influenza que afetam principalmente idosos e crianças, a gripe espanhola atingiu principalmente adultos jovens saudáveis, causando uma alta taxa de mortalidade em pessoas entre 20 e 40 anos de idade. A pandemia foi exacerbada pelo fato de que ela ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, quando muitos soldados estavam em trânsito ou alojados em condições de superlotação, o que aumentou a propagação da doença. Além disso, muitos governos minimizaram a gravidade da pandemia para evitar pânico ou desacelerar a economia de guerra. A doença teve um impacto profundo na sociedade e na economia global. Muitos países tiveram que interromper atividades, fechar escolas e empresas, e até mesmo cancelar eventos públicos, incluindo funerais e casamentos. O sistema de saúde ficou sobrecarregado, e muitos profissionais de saúde morreram ou ficaram doentes. A gripe espanhola também teve um impacto significativo na política internacional, pois muitos líderes mundiais ficaram doentes ou morreram. A pandemia acabou contribuindo para a ascensão do nazismo na Alemanha, já que muitos alemães acreditavam que sua derrota na guerra foi causada pelo surto da gripe espanhola. Hoje em dia, a gripe espanhola é lembrada como uma das epidemias mais mortais da história e um lembrete do impacto devastador que uma pandemia pode ter na sociedade.
As lições aprendidas com a gripe espanhola ajudaram a moldar as políticas de saúde pública em todo o mundo, incluindo a importância de investir em pesquisa médica, prevenção de doenças e colaboração internacional em tempos de crise global. E por último, mas não menos importante, você sabia que a pandemia de Covid-19 é uma doença respiratória altamente infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2? A doença foi detectada pela primeira vez na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, em dezembro de 2019 e rapidamente se espalhou por todo o mundo, tornando-se uma pandemia global em março de 2020. Desde então, a pandemia de Covid-19 tem afetado milhões de pessoas em todo o mundo, causando milhões de mortes e deixando um impacto significativo na economia global. A doença é transmitida de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias, especialmente durante a tosse ou espirro. Os sintomas da Covid-19 variam de leves a graves e podem incluir febre, tosse seca, fadiga, dor de cabeça, perda de paladar e olfato, dificuldade para respirar e dor no corpo. A doença pode ser especialmente perigosa para idosos, pessoas com doenças crônicas e outros grupos vulneráveis. Os governos em todo o mundo têm implementado várias medidas para conter a disseminação da Covid-19, incluindo o distanciamento social, o uso de máscaras, testes e rastreamento de contatos, e a vacinação em massa. No entanto, essas medidas têm sido desafiadas pela emergência de novas variantes do vírus, que podem ser mais transmissíveis ou resistentes às vacinas existentes. A pandemia de Covid-19 também teve um impacto significativo na economia global, com muitos setores sendo afetados, incluindo turismo, aviação e hospitalidade. O trabalho remoto e as restrições de viagem têm se tornado cada vez mais comuns, e muitas empresas e indivíduos enfrentaram dificuldades financeiras. No entanto, a pandemia de Covid-19 também levou a avanços significativos em pesquisa médica e colaboração internacional em tempos de crise global. Várias vacinas altamente eficazes foram desenvolvidas em um período de tempo sem precedentes, e a cooperação internacional tem sido fundamental na luta contra a pandemia. Embora a pandemia de Covid-19 continue a representar um desafio significativo para a saúde pública global, a resposta internacional tem sido forte e esperamos que as lições aprendidas durante esta crise possam ajudar a preparar melhor o mundo para futuras emergências de saúde pública. Em resumo, a pandemia de Covid-19 é uma das maiores crises de saúde pública da história moderna, com impactos profundos na saúde, economia e sociedade em todo o mundo. No entanto, apesar dos desafios, a resposta internacional tem sido forte e há razões para otimismo à medida que novas vacinas, tratamentos e abordagens para o controle da doença são desenvolvidos e aprimorados. Como sociedade, aprendemos lições valiosas durante esta crise, incluindo a importância da colaboração internacional, da ciência e da tecnologia na resposta a emergências de saúde pública. Agora é o momento de nos unirmos e continuarmos a trabalhar juntos para superar esta pandemia e enfrentar futuras emergências de saúde pública com resiliência e determinação. Juntos, podemos superar este desafio e construir um futuro mais seguro e saudável para todos. Obrigado por assistir a este vídeo sobre as epidemias mais mortais da história e suas consequências, e lembre-se sempre de cuidar da sua saúde e seguir as orientações dos profissionais de saúde. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.